Ah, porque eu não sou uma pessoa criativa. Quem foi que disse isso? Ah, porque eu não tenho boas ideias. Quem foi que falou que você não é criativo? Ah, você? Meu amigo, eu não acredito nem em mim direito, eu vou acreditar em você. E aí, pessoal, por algum milagre divino, ou pela vergonha na cara, tô aqui de volta para gravar mais um conteúdo legal para vocês, de coisas que eu fico refletindo e pensando. E o papo de hoje é sobre criatividade. E mesmo que você não seja artista, esse vídeo também é para você, principalmente para você. Isso porque criatividade é para todo mundo, não só para quem é artista. Inclusive, já é o primeiro ponto da nossa conversa. Criatividade é para todo mundo. A gente culturalmente aprendeu a enxergar a criatividade como algo restrito a somente um grupo seleto de pessoas, predestinados, os artistas. Isso não é uma verdade. A potencialidade criativa existe dentro de todas as pessoas, inclusive dentro de você. E como eu sei disso, é só a gente tentar lembrar de quando você era criança. A criança tem uma potencialidade criativa absurdamente bela. Isso porque ela não se vê limitada entre os muros da realidade e da fantasia. Em tudo que ela vê uma potencialidade de criar algo novo. Ela consegue desenhar e criar animais que nunca foram vistos pelos olhos humanos. Se a criança quiser pegar um pente e acreditar que aquilo é um microfone, ela consegue acreditar nisso. Se a criança quiser acreditar que ela é uma princesa encantada lutando contra um dragão para libertar um ogro do castelo, ela faz isso. E não tem medo nenhum de estar se confundindo entre realidade e fantasia. Isso porque a criança não tem medo de explorar as potencialidades criativas que existem dentro dela. E de mergulhar em toda a profundidade que é possível por meio da imaginação. Eu não venho aqui te falar que você precisa cultivar um estilo de vida que você tem dúvida entre a realidade e a fantasia. Não é isso. Eu venho te falar aqui que o princípio é a mesma coisa. Criatividade tem muito mais a ver com cultivar um olhar curioso e esse ímpeto dentro de si de enxergar além do que os olhos naturais estão enxergando. E a criatividade, meu amigo, está perto de você todos os dias. Quando você acorda e vem aquela ideia aleatória, ou quando você vai dormir e vem aquela ideia maluca que você nunca viu ninguém fazendo igual, ou quando você pensa em fazer um vídeo para o YouTube porque você tem uma ideia legal, mas você não faz. Quando você pensa naquele arranjo de música que você nunca escutou ninguém fazendo, quando você pensa naquela ideia de filme e livro que ninguém ainda fez, você está esperando o quê para entender que a criatividade já habita dentro de você? Então agora vamos conversar sobre algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês, para você usar da sua criatividade ao seu favor. A primeira delas é: aceite os pensamentos aleatórios. Geralmente quando você menos espera surge uma ideia que é meio estranha. Você imagina X, imagina Y igual um macarrão à bolonhesa. Que loucura é essa? Por mais maluca que possa parecer a ideia no primeiro momento, não desperdice ela. Muito provavelmente é a sua criatividade te entregando uma ideia nova de bandeja. E aí o que você vai fazer? Vai aceitar ou vai jogar lá no chão? E aí nós vamos para o segundo ponto. Uma vez que você entendeu que você não vai desprezar nenhuma das suas ideias, você vai fazer o quê? Registrar as suas ideias. Em um bloco de notas, em um caderno, em um papel, na sua mão, na sua testa, em algum lugar. Mas você não vai fazer a loucura de falar: depois eu lembro. Você não vai lembrar, porque nem a IA, que é IA, que é uma máquina, está conseguindo guardar as memórias. Imagine você. E agora um papo reto. Tenha zelo pelas suas ideias. Porque apesar de elas serem esquisitas e parecer um Frankenstein, elas vão se tornar alguma coisa. Então se você registra essas ideias, você está cuidando daquilo que um dia vai se tornar alguma coisa maior. Eu sou a pessoa louca dos cadernos, então assim, eu ando sempre com uns 2, 3 cadernos na minha bolsa. Quando eu não posso anotar no caderno, eu anoto no bloco do celular. Quando eu não posso no bloco, é no WhatsApp ou então é no gravador de áudio. Em algum lugar, mas não deixe de registrar suas ideias. Nosso terceiro tópico é: fuja da comparação. Pleno 2026 e você ainda com medo de não fazer uma coisa que vai ficar igual de fulano. É claro que não vai ficar igual, você é diferente do fulano, você é você. É por isso que a sua criatividade é única. E aquilo que sair da sua criatividade, aquilo que sair da sua cabeça vai ser diferente. Porque só você enxerga o mundo como você enxerga. As dores que te atravessam é diferente das dores que passam pela vida de outras pessoas. E é exatamente isso que faz a gente ser único. A originalidade acontece exatamente nesse ponto, quando a gente decide ser autêntico. E aí nós vamos para o próximo tópico. Não se apoie 100% na expectativa do outro. Até porque cada pessoa vai ter uma experiência e uma opinião diferente das suas ideias. Tudo depende de muitas coisas. Quem essa pessoa é, que relação ela tem com você, como ela enxerga o mundo, a vida e os temas que você está trazendo, até mesmo como que ela teve contato com o seu trabalho pela primeira vez. Isso tudo vai influenciar em como a pessoa vai ter uma opinião sobre o que você faz. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser criativo. Você deve ser criativo pelo simples fato de você existir, respirar e ser quem você é.
Isso basta. O próximo ponto é: não tenha medo de expressar as suas ideias. O mundo precisa conhecer aquilo que está dentro de você. E muito provavelmente, quando você compartilhar, é que muitas pessoas vão ter contato com aquilo que você fez. Elas vão se identificar e vão ser talvez transformadas por aquilo que você carrega dentro de você. E é isso que tem de belo. É quando a gente faz algo que vem de dentro e as pessoas que recebem aquilo sentem e sabem e aquilo é confirmado de alguma maneira. Isso é muito precioso. Então, tenha um compromisso em criar, mas tenha um compromisso em compartilhar também. Um próximo tópico, esse é extra, é o seguinte: não tenha medo de associações, de parcerias, de companhias. Eu realmente acredito que criar sozinho é muito bom. É transformador, é incrível. Mas criar coletivamente também é uma das coisas mais especiais que existem na vida, pelo menos na minha experiência pessoal. Eu tenho grupos diferentes de pessoas com quem eu já tentei criar na vida, por exemplo, e já percebi que pessoas pessimistas demais, pessoas que se bloqueiam criativamente, são as piores pessoas para trabalhar. Então o ponto é: se associe com parceria sim, encontre pessoas sim, mas com pessoas que caminham na mesma direção que você também está caminhando, e pessoas que não vão se limitar criativamente. Pelo contrário, vão ir além, vão romper com os limites, vão olhar para suas ideias e não vão zombar de você. Vai dar a mão para você e falar: vamos, é loucura? É macarrão à bolonhesa? É, mas a gente vai fazer um negócio da hora. Se você é assim, vamos ser amigos, por favor. O próximo ponto é o seguinte: consuma arte de artistas bons. E não somente isso, consuma pessoas que falam sobre criatividade. Acabei de finalizar esse livro chamado A Grande Magia, inclusive foi ele que me deu vários gatilhos para poder fazer esse vídeo, e ele fala sobre viver uma vida criativa sem ter medo. Como já diz aqui a capa. Eu juro que eu não li. E sobre a gente reconhecer que a maior justificativa para a gente criar é o simples fato de que a gente existe e ama fazer isso. Enfim, eu acho que são esses tópicos aí principais. Pessoal, tô nessa onda aí de querer gravar vídeos com mais constância. Tenho muitas ideias na minha cabeça de conteúdos, de temas, de coisas que eu gostaria de falar, mas ainda me sinto inseguro nesse lugar. Então tô aqui compartilhando, tô aqui postando e tudo mais. Também no Reels, no TikTok, aqui no YouTube. E é muito legal quando algumas pessoas que assistem e elas relatam como gostou de tais coisas que eu falei e tudo mais. Enfim, tô falando isso porque pra mim também tá sendo um lugar novo, portanto bem seguro. Mas quero criar esse hábito, quero romper também com esses desafios que eu tô tendo dentro de mim, porque é bem desconfortável, mas eu gosto de falar e eu sinto que eu preciso falar as coisas. E então, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo depois, vou ficar muito feliz, não pela necessidade de aprovação, mas para entender também o caminho que tá acontecendo, se é legal, os nichos que eu tô trazendo, enfim, é isso, beleza? Tamo junto.